Tá gravando. Gravando? Apareceu 29 minutos aí? Não. Pareceu. Show? Então vamos lá, senhores. Nós vamos então falar um pouquinho hoje sobre a independência da América Latina, ok? Seja bem-vindo ao nosso canal. Já passa aí, dá o seu like, tá certo? Papo reto. Curte o nosso canal, assiste a nossa aula, deixa o seu like. Se você não gostou, por favor, não deixe comentários, tá bom? Então olha só, vamos lá. Nós vamos começar então hoje por falar sobre a independência da América Latina. A primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, meu filho, essa cabeça oca e vazia aí sua, é que você tem que ter a consciência que a América Latina ela é uma divisão política. Ou seja, quando a gente fala de América, a gente vai ter a América do Norte, América Central e América do Sul. Isso é uma divisão geográfica, ok? Mas quando eu falo de América Latina, eu estou falando da América que foi colonizada por povos de origem latina. Entenda-se aqui Portugal e Espanha. Então quando a gente fala de América Latina, a gente está falando do México para baixo. Beleza? E quando a gente fala de América Saxônica, a gente está falando dos Estados Unidos, Canadá, aquela galera de cima lá. Beleza até aqui? Então quando a gente vai falar agora, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que aconteceu o processo de independência da América Espanhola, ou seja, da América que foi colonizada pela Espanha. Subentende-se então tudo aquilo que é América Latina e não é Brasil. Porque se você for analisar, o grosso do que foi a América Portuguesa ficou aonde? No Brasil. Show até agora? Beleza? Você precisa entender então como é que, e lembrar, entender? Não precisa lembrar, como é que era o processo do sistema colonial. Lembra do sistema colonial? No sistema colonial nós temos uma metrópole, tá o Mzinho aqui, de metrópole, e essa metrópole pode ter várias colônias. Show? A metrópole, ela vai ter todo o domínio político, econômico sobre as colônias. Não era assim? Então a colônia ela só pode comprar produtos da metrópole e ela só pode exportar produtos para a metrópole, ou se a metrópole autorizar esse comércio. Em suma, a metrópole, a colônia existe para dar lucro para a metrópole. É isso que acontece. Em suma é isso. Beleza? Então você vai se lembrar, quem é a metrópole das colônias espanholas? A Espanha. Opa, gênio, viu? A metrópole das colônias espanholas quem é? A Espanha, beleza? Só que a Espanha se envolveu num problema muito grande aqui no final do século XVIII e início do século XIX. Como é que chama o grande problema que a Europa enfrenta? Tem um nome, Tio Napô. Não é isso? Napoleão Bonaparte está fazendo uma bagunça danada, uma bagunça medonha. Dá um pause aí, pode entrar. Abaixa. Não pode passar, dá um tchauzinho pra câmera. Não, Isso aí. eu sei que Então agora começando de novo, nosso querido, a Espanha enfrenta um grande problema agora, que é o quê? Aliás, a Europa enfrenta um grande problema que chama Napoleão Bonaparte. Napoleão começou o seu processo de expansão, Napoleão está dominando toda a Europa, Napoleão agora inclusive começou uma briga com a Inglaterra, estava vivendo aquele bloqueio continental, Napoleão invadiu Portugal e ao invadir Portugal também invadiu o quê? A Espanha. Aí, quem governa a Espanha agora? O irmão de Napoleão Bonaparte. Então agora a Espanha, que é a metrópole, está dominada por quem? Pela França. Ok? E essas colônias aqui na América, estão felizes com isso? Não. Essas colônias aqui na América, então, vão começar um processo de resistência aos franceses. Suave até aqui? Então olha só, esses caras aqui agora na colônia, eles vão começar a deixar de mandar dinheiro e recursos para a Espanha. Por quê? Porque se ele manda os impostos e os recursos para a Espanha, eles estão mandando para quem? Para o Napoleão. Todo mundo entendeu isso? Então de 1810 até 1814, a América Espanhola vai viver uma nova realidade. Para a gente entender que realidade é essa que eles vão viver aqui, a gente precisa entender como é que era a realidade até 1810, certo? Então, como é que era a sociedade espanhola até 1810? Simples. A sociedade espanhola não, a sociedade colonial da América Espanhola. A sociedade colonial da América Espanhola era dividida em 3 grupos. Nós tínhamos os chapetones, que estavam lá no topo da montanha. São os espanhóis nascidos na Europa e vindo para a América. Todo mundo entendeu?
Então quem eram os chapetones? Espanhóis nascidos lá da Europa e vindos para a América, beleza? Nós tínhamos os crioulos, que normalmente eram filhos, e crioulo se escreve assim, tá gente, ó, criollos, ó. Os crioulos eram quem? Eram filhos de espanhóis, nascidos na América. Então eles tinham a cor da pele clara, não tão clarinha quanto o cara que vinha da Europa. Por quê? Porque aqui é quente, o clima é mais... a incidência do sol é maior. Por isso, inclusive, que eles vão ter esse termo pejorativo, ou seja, que eles tinham a pele o quê? Mais morena, entendeu? Era uma pele mais... Mas eles eram filhos de espanhóis nascidos na América. E nós tínhamos uma galera que era a base da população, que era composta por mestiços, que era a mistura de indígenas com espanhóis, de escravos africanos que vieram para cá também com indígenas, ou seja, era aquela galera que era mestiça, uma galera que era misturada, e nessa galera ainda tinha os escravos ainda. Então a base da população era essa. Show até aqui? Suave? Essas três classes sociais, esses três grupos sociais. Nesse contexto, então, havia um grupo social aqui na América que era um grupo social que se sentia desprivilegiado. Quem é esse grupo social que se sentia desprivilegiado? Os crioulos. Por quê? Imagine que a América colonial espanhola nesse momento é o nosso país. Imagine assim, só para você entender. Nós no Brasil não temos o governo federal, o governo estadual e o governo municipal? Não é assim? Qual o governo mais importante? Qual a instância que tem decisões mais sérias? O federal. Quando eu digo decisões mais sérias, estou dizendo para você assim, qual é o governo que tem, a instância que tem maior recurso, maior influência? A instância federal, concorda comigo? Aí depois nós temos a instância estadual e a instância municipal. Os crioulos não podiam ter cargos nem no governo federal nem no governo estadual. Os crioulos só podiam ter cargos do governo quê? Municipal. Em outras palavras é assim, ó, eles eram filhos de espanhóis, eles tinham grana, eles tinham terra, eles tinham riqueza, eles tinham até uma influência econômica, mas na influência política eles conseguiam agir? Não tinha ação política. Então assim, eles se sentiam desprestigiados. E por esse preconceito que os espanhóis têm com os crioulos, eles começam inclusive a não se identificar mais com a Espanha. Ou seja, se o espanhol não me acha espanhol, se o cara de lá, eu vou me sentir o que agora? Americano. Olha só, eles começam a criar uma identidade com qual terra? Com a América. Porque o espanhol que veio lá da Espanha, o chapetone, ele tem essa identidade que ele é o quê? Espanhol. Mas o cara que nasceu aqui na América, mesmo sendo filho de espanhol, ele não tem mais identificação nenhuma com a Espanha. Ele tem identificação com qual terra? Com essa aqui. Então ele começa a se sentir mais americano do que espanhol. Tá ligado disso? Esses caras, eles vão agir então num negócio que a gente chama de Câmara Municipal. Na verdade, o nome que os caras dão lá é cabildos, que vai ser como se fosse uma Câmara Municipal, ou seja, uma instância local de governo. Agora eu pergunto para você uma coisa: quem é mais próximo de você, Antônio? O senador da República que está lá em Brasília ou o vereador aqui de Juiz de Fora? Lógico, galera. Se você estiver aqui precisando de alguma coisa, se você tiver um projeto de lei, se você tiver alguma reclamação, não é muito mais fácil reclamar com o vereador do que reclamar com o senador? Então você concorda comigo que na influência pessoal e particular, o cara que está no cabildo, o cara que está na Câmara Municipal, ele não vai ter muito mais influência do que o cara que está lá no Senado? Porque ele não lida direto com o cara aqui? Quando Napoleão domina lá a Espanha, quem serão os caras que vão dirigir essa nação enquanto Napoleão está dominando lá? Os crioulos. Eles vão formar um negócio chamado junta administrativa, e aí eles agora vão começar a governar a colônia. E agora olha só, eles vão ter recursos, eles vão ter a capacidade de fazer reformas que a metrópole não deixava. Então nas juntas administrativas, dirigidas pelos crioulos e parte dos chapetones, eles vão começar a administrar a colônia. Suave até aqui? Show? Tranquilo? Beleza? Então agora esse período aqui, ó, de 1810 a 1814 vai ser definitivo. Por quê?
Mano, depois que você sente o gostinho da liberdade, você quer largar ela? Sim ou não? Não quer não, cara. Outra coisa que acontece aqui, se você se lembrar dos acontecimentos, teve a Revolução Francesa lá na França, o Iluminismo aconteceu, a Revolução Industrial. Você acha que essas ideias de liberdade, contra o absolutismo, você acha que essas ideias ficaram só lá na França? Essas ideias estão chegando aqui na América também. E os caras, os crioulos, essa elite crioula, que inclusive ia estudar na Europa e depois voltava, ela volta com essa ideia. Fala, pô, a gente não precisa ter um rei mandando na gente direto. Existem outras maneiras de governar. Existe uma república. Então começa a ter um monte de pensamentos modernos e pensamentos de liberdade aqui na América. Tem um símbolo aqui, galera, um movimento muito importante, que é a independência do Haiti. O Haiti é aquele lugar que o Luciano Huck foi lá fazer, lembra? Que o Brasil inclusive interviu lá durante a guerra civil que teve no Haiti. É um dos países mais pobres do mundo. O Haiti fez a sua independência em 1804. Então olha só, nós estamos aqui quando? 1814 aqui, vamos colocar. Você vê, o Haiti já fez a sua independência 10 anos antes. O Haiti foi o primeiro país a fazer a sua independência. Mas a independência do Haiti é uma independência que é fora da curva. Por quê? O Haiti era um país que era colônia da França. Beleza? Portanto, que se você for lá na França hoje... Se você for lá no Haiti hoje, parte da população fala francês. Então, o Haiti era uma colônia da França. Só que a França não passou por um processo revolucionário antes de Napoleão? Sim ou não? Sim. Entre 1789 e 1799, a França teve a Revolução Francesa. Durante aquela bagunça que estava a França na Revolução Francesa, o que você acha que aconteceu com as colônias francesas? Você acha que a França estava cuidando das colônias com o mesmo afinco que os reis cuidavam? Não. Óbvio que não, não é? Não é óbvio? Então uma das colônias, que foi o Haiti, conseguiu fazer a sua revolução. Mas por que a revolução haitiana é tão importante? Presta atenção aqui, cara. No Haiti, a média da população era 8 escravos para cada cidadão livre. Então de cada 9 cidadãos, 8 eram escravos e 1 era livre. Além disso, lá no Haiti aconteceu um processo que não aconteceu em quase nenhum outro lugar da América. Lá no Haiti eles trouxeram escravos de uma só região para aquele lugar. Porque eu não sei se você sabe, você deve saber, porque eu dei aula para você sobre isso ano passado, que quando os caras traziam os escravos da África, eles não vendiam os caras da mesma região para o mesmo lugar. Eles misturavam os caras. Para quê? Para o cara não falar o mesmo idioma. Então, por exemplo, os caras traziam escravos do Mali e misturavam com os caras lá do Níger. Não vendia os caras juntinho. Separava pai e mãe, mãe e filho, esposo e esposa, para que o cara perdesse a sua identidade, sacou? Lá no Haiti não aconteceu isso. Tinha muita gente lá de um só lugar da África, muito escravo. Então os caras conseguiram se comunicar. Além disso tudo ainda, muitos senhores de escravo lá do Haiti dormiram com as escravas e tiveram filhos. E eles educaram esses filhos. Então, lá no Haiti tinha uma elite negra livre que tinha estudo, que tinha conhecimento. Esse conjunto de fatores, aliado à Revolução Francesa, ou seja, aqueles ideais lá da França de liberdade, o cara falou assim, mano, se é todo mundo igual, o escravo também é gente. E se escravo é gente, eu quero o quê? E lá no Haiti, quem faz a revolução e quem faz a independência são os escravos. E deixa eu dizer uma coisa pra você. Quando o Haiti faz a sua revolução, a América fica em pânico. Porque na Revolução Haitiana, os escravos se rebelaram contra os senhores, mataram, estupraram, destruíram os engenhos de açúcar, queimaram as fazendas. Ou seja, na Revolução Haitiana, que foi uma revolução de escravos, os escravos tiraram a forra. Falaram, vamos nos vingar desses caras. Os caras não botavam a gente no tronco? Então agora quem vai botar o terror é a gente.
Vão ter alguns líderes dessa revolução. A França vai tentar, Napoleão vai mandar para lá uma armada, vai tentar sufocar essa revolução, vai tentar instalar de novo a escravidão, porque os caras da revolução abolem a escravidão, vai tentar, mas no final das contas os caras conseguem abolir a escravidão, mas o Haiti vai ter que indenizar os senhores de escravos, os donos de escravos, e por isso o Haiti, na sua independência, já nasce falido. E boa parte da pobreza e da miséria que a gente encontra no Haiti hoje é resultado desse fracasso que teve lá atrás. Então, quando em 1804 o Haiti se rebela, faz a sua independência, a América começa a prestar atenção e dizer assim, cara, se virar moda escravo, se rebelar, nós estamos tudo mortos. Só para você ter uma ideia, em 1808, quando a família real portuguesa foge lá de Portugal e vem para cá, no Rio de Janeiro, de cada 10 cidadãos, 8 eram escravos. Você imagina se essa massa de escravos resolve começar a fazer revolução. É por isso que os crioulos, que é essa elite da América Espanhola, começa a fazer o quê? A gente precisa fazer a nossa revolução. Quando chega então em 1815, na verdade em 1817, começa um período de revoluções. E aqui nós vamos destacar dois líderes, dois grandes líderes. Um chama Saint-Martin, ou Saint-Martin, e o Saint-Martin ele era monarquista, ele defendia a ideia de se instalar uma monarquia aqui, fazer a independência. E nós temos um cara que esse sim é o mais conhecido de todos, que é um cara que chama Simão Bolívar. O Simão Bolívar ele era a favor de uma república forte. Aliás, o Bolívar ele não era um democrata. O Bolívar inclusive achava que o povo não sabia escolher seus governantes. O Bolívar era a favor de uma república, mas de uma república em que os governantes fossem escolhidos por pessoas instruídas. Então você vê que ele é um herói assim da independência, mas ele é um herói da independência que não era muito a favor e não acreditava muito no povo não, beleza? Porque nada é como a gente imagina que fosse. Esses dois caras então vão capitanear uma revolução. E começa então uma série de independências da América Espanhola. Começa um processo de libertação, ou seja, a partir de agora, o pacto colonial vai ser quebrado. Os caras começam a lutar e começam a libertar passo a passo as províncias não, porque aqui nós tínhamos as capitanias e os vice-reinos. Não era assim que era dividida a América Espanhola? Em capitanias e vice-reinos. Os vice-reinos normalmente era o lugar onde se extraía prata e ouro. E as capitanias era o lugar onde se plantava, onde tinha os plantations. Começa um processo de libertação que vai culminar em quase 40 independências. Vem a independência da Venezuela, do México, do Panamá, da Colômbia, uma independência atrás da outra. Nesse processo que inclusive vai acontecer a nossa independência, que é quando? Quando que é a independência do Brasil? 1888. Independência. 1888, 89 é a proclamação da República. Independência do Brasil. 7 de setembro de 1822. Beleza? Dom Pedro I lá, cagando pelas pernas abaixo, de caganeira, em cima de uma mula. Não é isso? As margens de um córrego. Te ensinaram tudo errado, né? Porque no quadro lá do Pedro Américo, como é que aparece? Dom Pedro em cima de um alazão, um cavalo branco lindo, vestido, muito bem vestido, com a carinha corada, os dragões independentes que nem existiam naquela época do ladinho lá, não é? O córrego Ipiranga virou um rio caudaloso, ele com a espada em punho, gritando independência ou... Mas se você prestar atenção no quadro do Pedro Américo, você vai perceber que o Pedro Américo ainda fez um deboche do Dom Pedro lá, mesmo no quadro de exaltação. Se você prestar atenção no quadro do Pedro Américo, você vai ver que a população, o povo, está bem no cantinho do quadro assim, ó. Como quem diz assim, a independência do Brasil foi feita, mas com o povo às margens. Quem fez a independência do Brasil não foi o povo, né? A galera tá ali, ó. Foi a elite brasileira. Quem faz a independência da América Espanhola? O povo não. Quem faz? A elite o quê? Crioula. E aí agora que a elite crioula conseguiu se libertar da Espanha, qual é o projeto, qual é o plano para a elite crioula? O plano da elite crioula, principalmente desse cara aqui que chama Simão Bolívar, é um negócio que a gente chama de bolivarismo ou panamericanismo.
O que é o bolivarismo? Tão certo quanto 3 e 3 são 7, pode cair na sua prova, tá bom? O que é o bolivarismo? O bolivarismo, simples e fácil, é a ideia de uma América forte. Qual que era a ideia do Bolívar? O Bolívar dizia assim, olha, nós vamos libertar os vice-reinos, nós vamos libertar as capitanias, mas dessas capitanias e esses vice-reinos libertos se tornarão um só país, uma só república. Porque se nós ficarmos unidos, se nós estivermos unidos enquanto povo, enquanto nação, se nós formarmos um só país, a República Bolivariana, se nós formarmos essa República Bolivariana, nós vamos conseguir competir com os outros países. A ideia dele era boa? Sim ou não? Ótima! Como é que era mais fácil concorrer? Se a América ficasse toda unida num governo só com toda a sua riqueza, ou se ela se fragmentasse num monte de país pequenininho? Só que tem um problema aqui. Os nossos crioulos, eles conseguiram vencer a guerra sozinhos? Quem foi que ajudou os crioulos a vencer a batalha contra a Espanha? 2 países, Inglaterra e EUA. Sempre tem Inglaterra. Inglaterra e... Eles ajudaram a independência da América Espanhola porque eles são legal? Eles são bonzinhos? São bonzinhos, prezam pela liberdade, é gente do bem, gente como a gente? Óbvio que não, meu filho. A Inglaterra, mano, presta atenção. A Inglaterra, ela acabou de passar pela Revolução Industrial. Ela tá passando pela Revolução Industrial. A Inglaterra tá produzindo produto, mano, igual você no seu quarto produz sujeira. Tá ligado? Tá produzindo aquele copinho de Nescau que ficou duro. Lembra aquele copinho de Nescau que tá debaixo da cama? Aquela cueca que tá lá desde a Copa do Mundo de 2015, 2014. Lembra? Então a Inglaterra está produzindo aqui. A Inglaterra está produzindo aqui. A Inglaterra quer então? Mercado o quê? Consumidor. Ei, presta atenção. Presta atenção aqui, meu filho. Se a América... Cadê minha colônia? Tá aqui, tá aqui. Se a América é colônia da Espanha, a Espanha vai deixar a Inglaterra vender produto lá? Não. Então a Inglaterra fala assim, ô Espanha, quero mais treta contigo não. Agora eu quero ajudar esses caras aqui a serem independentes. Olha só. Os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses vão ter uma doutrina que chama Doutrina Monroe. Monroe. Tá bom? Você que não sabe escrever. Tem um grande escritor brasileiro que chama Mariano Suassuna. Ele fala assim, olha, eu falo do jeito que eu leio. E está escrito como? Monroe. Então a doutrina Monroe, a doutrina Monroe determinava assim, a América para os... Aí eu te pergunto, na verdade essa doutrina Monroe, quando os Estados Unidos diz assim, América para os americanos, ela não está dizendo América para todos os americanos. Está dizendo assim, a América é para nós norte-americanos, para nós estadunidenses. Aí eu te pergunto, é mais fácil você controlar um país, um monte de país pequenininho, ou um país grandão só? É muito mais fácil você controlar um monte de país pequenininho. Por quê? Olha o exército de um país grande. Olha o exército de um monte de país pequenininho. É muito mais fácil você exercer influência sobre uma América o quê? Fragmentada. Então essa ideia do bolivarismo, do Simão Bolívar, ela vai para frente? Não vai, por quê? Porque Inglaterra e Estados Unidos vão fomentar as independências e vão fomentar que esses países alcancem a sua independência. Então, ao invés de a gente ter uma América hispana unida, nós vamos ter uma América hispana fragmentada. Sacou aqui? Ou seja, nós teremos um monte de pequenos países da América Espanhola. Vou colocar um mapa aí agora para você dar uma olhada. Dá uma olhada nesse mapa aí. Viu? Olha a diferença aí. Se você ver esse mapa da América agora, você que está olhando esse mapa da América aí, você vai perceber uma diferença entre a América Espanhola e olha só esse país gigante aí, continental. Que país é esse aí? Brasil. O Brasil, que era a colônia espanhola, a colônia portuguesa, ficou unido. O Brasil não se fragmentou. Olha o tamanho continental que tem o Brasil, gente. Em comparação à América Espanhola, olha só o que virou a América Espanhola. Só a América Central tem quantos países?
Tem país pra caramba, não é isso? Última matériazinha aí. Caudilismo. O que é o caudilismo, galera? Cada país, então virou um monte de país, não virou? Quem é que vai governar esses países? A elite o quê? Crioula. Então na Venezuela vai ter uma elite crioula, na Argentina outra elite crioula. Essa elite crioula que vai governar, ela vai começar a promover alguns governos, algumas repúblicas, que serão conhecidas como repúblicas caudilistas. O que uma república caudilista faz? Ela governa para um grupinho específico. Ela governa só para aquela galerinha ali. Então esses governos crioulos, eles vão ser governos que vão beneficiar quem? Vou repetir. Esses governos caudilistas vão beneficiar quem? Qual parte da população? Os crioulos. Então a gente vai ter uma série de países onde nós vamos ter um patriarcalismo, um clientelismo. Quem vai fazer parte do governo vai ser sempre a galera da elite crioula. Tá ligado? Beleza? Só fazendo uma alegoria, o caudilismo hoje pode ser muito comparado ao populismo. O que é um governo populista? É um governo que atende aos interesses da população, mas não deixa de atender os interesses da elite. É tipo assim, um governo que constrói casa e dá Bolsa Família para os pobres, mas tem o maior lucro dos banqueiros da história. Ele favoreceu o povo? Sim. Mas ele favoreceu as elites? Também. Será que tem como os dois ganhar ao mesmo tempo? Não sei, essa pergunta é para você. E para você. Muito obrigado, Feliz Natal, tá? Beijo.